noite. Seja muito bem-vindo a mais um História de Sucesso. Se você é obcecado pelo seu propósito, este podcast é para você. E hoje nós vamos falar, sabe do quê? Sobre podcast. Eu tenho a honra de receber aqui os dois reis do podcast. Vou começar aqui. Roman Bessani, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Maria Ângela? Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Olá a todos do chat aí, amigos que estão online nos prestigiando. Obrigada Reis do podcast, agora fomos por ouvidos, né? Agora eu gostei. Não é? Pra gente já começar arrepiando aqui. Começou puxando o saco, né, Bruno? Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela recepção. Muito bonito aqui, a gente tá adorando ser convidado aqui participar dessa mesa. Obrigado pela oportunidade e é isso aí, vamos falar sobre o nosso incrível podcast aí, né, Bruno? Gente, mas é muito legal essa conexão, quer dizer, não tem menor problema. Eu sempre falo isso em todas as áreas de atuação. Os consultores são amigos dos consultores, os apresentadores, os jornalistas, e é assim que a gente cresce, se desenvolve. Então tá maravilhoso. E dentro do YouTube, né, eu acho que isso tem um conceito, até o Facebook fez uma ferramenta nova, né, do collab. Eu acho que o YouTube vinha com esse termo já, né, brother? O tal do collab, né? Eu vou no seu canal, você vai no nosso, eu né? acho fantástico. Já era um hack para crescer o canal há muito tempo atrás, né? E a gente tem sempre a ganhar, né? Sempre, gente. Até porque a gente tem um propósito em comum, que é ajudar os empreendedores a ter soluções mais rápidas, acelerar o processo de sucesso. Então, o propósito sendo igual, eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Cá estamos nós, né? Deu certinho. Olha só, antes da gente começar, quero aqui fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, porque é graças a eles que nós podemos todas as semanas levar um material tão bacana como esse, num lugar como esse, com tudo isso que vocês estão curtindo aqui. Gente, olha, estamos com novos parceiros a partir desta semana. Marília Gabriela, consultora de imagem. Um beijo para você, Marília. Ela dá consultoria de imagem. Procura lá, @MGI Nossa! MGI-MAG Estilo. Olha o slogan dela, gente. Não copie ninguém, apenas treine o seu olhar para ser você mesmo. A partir da semana que vem, a Marília Gabriela por aqui com a gente. Fábrica de Bolo Vó Alzira também. Um beijo para Neifla, maravilhosa. Fica ali na rua 6024, no centro de Rio Claro. Aqueles bolos maravilhosos. Sábado, inclusive, eles estavam ali na Divertidos, num evento que aconteceu com um mini cake maravilhoso. Casa do Construtor, muito obrigada pela parceria aos sócios fundadores, o Altino Cristofoletti e o Expedito Arena, que são muito generosos ao dividir o seu conhecimento e agora estão conosco nessa jornada de fomentar negócios e ajudar empreendedores. Agradecer também a 2M Brindes Impressos, a Miriam e o Moisés. A Miriam e o Moisés, através da 2M Brindes, ajudam empresários a terem a sua marca em evidência o ano todo. Exatamente, a 2M Brindes é a melhor empresa de brindes de Rio Claro e pode ajudar a levar a sua marca em toda a parte, através da personalização de cada brinde. Brindes corporativos personalizados, eles fabricam bolsas térmicas, sacolas ecológicas, mochilas, necessaire e muito mais. Fica ali no Espaço Lindo, na Rua 5, na Cidade Jardim, número 152. Quiser chamar no WhatsApp, 3596-7803 e 3533-7351. Nas redes sociais, 2M Brindes Impressos. Um beijo, muito obrigada pela parceria. Quero agradecer também a Selection Meat Boutique de Carne, que fica ali na Avenida 10, 229, no centro. Conhece? Selection Meat. Além de ter os melhores cortes de carne, ainda tem um chopp Brahma cremoso, maravilhoso. Enquanto você escolhe ali, você fica tomando um chopinho. E sem contar que é um excelente espaço de network. Muitos dos nossos clientes nós conhecemos ali na Selection Meat. Fica a dica. Eu conheço um dos sócios lá, o Neto, né? Não sei se ele ainda faz parte, mas ele é parceiro meu aí de alguns negócios. Olha só, Neto é um querido. É sacanagem falar do chopp essa hora da noite. Numa segunda-feira e vocês aqui Tudo trabalhando. bem, vamos lá. A VTEC Rio Claro, centro de treinamento profissionalizante, formando milhares de alunos de sucesso. A Elaine, que é gerente comercial, vai estar aqui amanhã no GTC para contar um pouquinho para a gente sobre essa escola incrível que tem uma unidade aqui em Rio Claro. Scopo Treinamentos, Gabriele, Rafaela, Escatolin, um beijo para vocês, meninas. Fundada em 2011, a Scopo Treinamentos e Consultoria é uma empresa do Grupo Scopo que atua fortemente no setor de segurança e medicina do trabalho. A missão da Scopo é treinar,
capacitar e conscientizar com excelência pessoas através de conhecimentos técnicos, educativos e psicológicos, visando total segurança, integridade física e qualidade de vida. Acesse lá www.escopotreinamentos.com.br e se surpreenda com a superestrutura dessa empresa, que temos o maior orgulho de ser daqui de Rio Claro. Super beijo para as meninas da Ótica Iricura, que hoje eu tô um nojo, porque eu estreiei meus 2 óculos Eu vi novos. esse óculos lindo. Minúsculo, discreto, porque eu gosto assim, como Mais uma lindo, boa é? leonina que eu sou. Elas que me ajudaram a escolher. Muito obrigada, meninas. Na Ótica Iricura você encontra ampla variedade de marcas e grifes, a gente fica enlouquecido. Além de contar com laboratório técnico especializado com as mais recentes tecnologias do mercado óptico. São 45 anos de tradição e qualidade voltados para a saúde da visão. Acompanhe a Iricura nas redes sociais e fique por dentro das novidades. @Ótica Iricura. Se preferir, vá conhecer a loja física que fica na Rua 1, 1410. Bem em frente à loja tem estacionamento gratuito, não tem que ficar procurando lugar para estacionar. Quero mandar um abraço também para o Alan Cândido, assessoria contábil. O Alan esteve aqui hoje com a doutora Shirley. O Alan Cândido Contabilidade Consultiva, mais do que números, uma parceria para o sucesso. Pode mandar um WhatsApp para o Alan no número 19 99744 9229 ou chamar no Instagram @ac.acescontábil, que ele mesmo vai te responder e te ajudar com tudo o que você precisa. Vamos falar uma boa noite para o pessoal, que a casa já está cheia aqui, olha. Tem que falar. A Gabi Grimaldi, boa noite. Ah, A minha Miriam esposa. Cruz, da Beijo, Gabi. 2M Brindes, está aqui, oiê. Miriam. Gabriela Escatolim, boa noite. Eles são demais, admiro muito esses Grande dois. Gabi. Oi, Gabi. A Gabriela Lourenço está aqui também, boa noite. A Boa Natália noite. Calógero, a Duda Lopes, os Boa noite, melhores. Duda. A Natália falou que amou esse óculos. Obrigada, Nath. Eu sabia que você ia gostar dessa coisa discretíssima aqui. Bora lá, meninos. Vamos começar aqui por você, Roma. Conta pra mim, como é que foi tua infância? Se apresenta. Quem é o Roma? Bom, boa noite de novo, pessoal. Meu nome é Roman Bessani. Eu sou filho de João Marcos Bessani. Ele é o fundador da Bessani Softwares. E eu tive uma infância meio que misturada, né? No sentido assim de mexendo no computador tem hora, e fui por muitas vezes uma criança que brincava muito na rua. Ó, que bênção. Deu pra equilibrar. Verdade. E assim, brincava no estilo de 4 quarteirões para fazer o pique-bandeira. Tinha O muita quê? criança na rua. E naquela época eu acho que não era que nem hoje. Hoje eu fico pensando em deixar meu filho na rua. 4 assim. quarteirões pra lá? Não Nossa, dá, né? é uma coisa que Nem não faz pensar. sentido, né? Pra Lembra? atravessar a rua já não dá coragem. Né? já. Você já não vou deixar. Cara, e a gente passava bastante tempo na rua. E quando eu ia jantar, e aí a gente se retirava para casa, ia tomar banho, jantar, fazia o ritual. E aí jogava no computador, aí fazia essas coisas. E o jogo de computador, né, eu gostava muito de jogos de estratégias. E como eu sempre tive acesso a computadores dentro de casa, porque meu pai, ele começou a empreender, empreender nesse segmento, eu tinha 6 anos de idade. Então, sempre teve o computador disponível para gente. E aí, esses jogos de estratégias me ajudaram muito a ser o CEO hoje que eu sou da Bessani Softwares. Olha que fantástico isso. A gente contratou uma consultoria, porque eu acho que bastante negócios de família, né? Ou bastante negócio, você passa por 4 fases num negócio. A primeira fase é a sobrevivência. O que é a sobrevivência, né? É aquela fase que você tem que vender. É igual o bebê quando nasce, precisa respirar. Aham. O oxigênio de uma empresa é a venda, né? E você precisa vender, dá um jeito. Depois a segunda fase é trazer pessoas para você conseguir continuar vendendo e entregar o que você vendeu. Aí você mistura essas coisas. E a terceira fase é quando você começa a departamentar, formar líderes, indicadores. E a quarta fase é na estratégia, né? Então, entre essa terceira fase e a quarta, a gente contratou um consultor. Que bacana. E nesse consultor, ele falou, olha, vocês não têm departamentos e vocês também não têm liderança.
E o que está acontecendo é que o funcionário aqui tem 5 chefes, porque metade da empresa da família. O Felipe conhece pouco a estrutura. Tava fácil de infartar um funcionário ali, né? Não, era assim, muito né? cacique para pouco índio, vamos falar Eu assim. vou usar o Felipe de exemplo aqui. Era no sentido seguinte: o Felipe ia atender um funcionário ia atender o Felipe. Aí quando o funcionário chegava, por que você foi atender o Felipe? Ele tá inadimplente. Porque o Roma mandou, o João Marcos mandou. Então um mandava atender e o outro questionava por ter atendido. E o funcionário desse tiroteio, aí você faz... Coitado do Em algum lugar tem um funcionário escutando, falou assim, agora a verdade foi revelada. Foi revelado. Que bom que ele sabe disso. E aí nessa reunião desse consultor, né? Felipe também já deu consultoria lá no nosso negócio e tal. A primeira coisa foi criar um organograma, né? E aí a família criou um conselho, né? Existe um conselho administrativo hoje na Bessani Softwares, e esse conselho me elegeu como CEO. Então, executivamente, faz uns 5 anos que eu falo qual o caminho que a gente vai seguir dentro dessa estratégia que o conselho familiar define. Entendi. Então, nós vamos crescer no segmento X. E aí eu falo como a gente vai crescer. E essas estratégias, né, veio dessa época de jogo. Então, é engraçado você olhar para trás, as coisas ficam claras, né? Às vezes você acha que não vai usar para nada determinada coisa, mas às vezes lá na frente acaba sendo útil, né? Mas aí me conta assim, você começou a jogar de brincadeira, quer dizer, chegava da rua, ia e... jantar bonitinho, Isso. ia pro quarto estudar, ele não ia, ele ia Nossa, jogar. estudar comigo, rapaz, olha, eu vou falar para vocês. Não, é verdade. Aí você ia jogar, e aí isso foi se tornando algo maior do que você imaginava. Como é que foi esse processo todo? O que acontece, eu passei vários anos nessa situação. Só que o meu pai, ele sempre incentivou mais do que estudar a trabalhar. Então, pensa que em paralelo, né, até algumas pessoas que conhecem um pouco a história da Bessani, as pessoas perguntam a sucessão, e realmente hoje nem faz 5 anos que eu assumi essa sucessão plena executiva, só que não é uma sucessão tão abrupta, porque eu não entrei numa empresa pronta. Pensa que meu pai colocou a gente para trabalhar desde os 10, 11, 12 anos de idade. Bacana. Então, essas estratégias, eu ia dando pequenos conselhos, desde que não tinha remuneração, porque é assim, que eu vejo muito, e às vezes, quando a gente está num novo negócio, um novo empreendimento, a gente quer muitas vezes investir para causar a mudança. Uhum. Então, aquilo que tinha investimento, meu pai dava uma tolhida, eu percebia isso. Mas aquilo que era uma mudança, que era só de fazer execução, ele me dava essa liberdade. Perfeito. Então, isso foi te estimulando. Isso foi estimulando e juntando com essas habilidades raciocínios lógicos que eu fui adquirindo nos jogos, né? As coisas que eu colocavam em funcionamento ou propunha, né? Elas davam certo, porque tinha um fundamento lógico por trás, né? De números, alguma coisa assim. Então, isso foi por anos, mas trabalhando assim em todos os departamentos. A minha jornada, eu passei isso, que foi legal também de começar cedo, porque quando eu atingi 18 anos, eu já tinha passado por todos os departamentos. Com 20 anos, eu estava fazendo reunião na Avenida Paulista com o diretor-geral da Ambev. Fantástico. Hoje você pega um menino de 20 anos, ele está entrando para ser estagiário numa empresa. Isso. Às vezes está começando a trabalhar perto dos 30, né? A estatística está dizendo que mudou demais, a galera né? está saindo de casa com 30 anos. Exato. Então, são cenários diferentes, né? Às vezes o pessoal conversa e vê que a gente tem uma certa maturidade, mas é porque a gente começou... Já passou no moedor de carne. Muito cedo. Mas você está sendo muito modesto, porque, veja só, você está dizendo que esse seu raciocínio estratégico vem dos jogos. Talvez você tenha ido para os jogos em função da sua capacidade estratégica. Eu acho bem mais provável. Vamos dizer que o jogo melhorou, que já era bom, vai. Pode ser. É que isso que você está falando tem muito fundamento. Por quê? Porque a gente naturalmente gosta daquilo que a gente é bom. Isso, que é confortável. É confortável. Isso é muito, muito interessante isso. Por quê? Quem gosta de futebol,
Tem habilidade. tem habilidade em futebol. Eu gosto de basquete porque Tem ele tem... alguma... Exatamente. Eu fui dançar balé, odiei aquilo, não tinha a menor condição Não era de pra mim. executar aquilo. Quer dizer, é Então, desconfortável. Confesso que foi uma pergunta muito inteligente que eu não tinha parado para pensar, mas provável, porque eu não me destacava em tantos, mas nesse eu me destacava mais. E até é interessante você falar isso, porque alguns sabem que eu comecei a fazer aula de canto, porque eu vou me desafiando essas coisas de melhorar. Começou mesmo, brother? Comecei, mano. Caramba, eu não sabia, parabéns. Cara, eu até fiz uma apresentação, esqueci de falar pra você, foi legal que pra legal, caramba. parabéns. Valeu, mano. E aí... Mesmo, tô de quê? Acho Parabéns. Que é multitalentos. Não, aí. porque esse era um sarro que a gente tirava onda, e ele né? gostava de fazer a gente tirar onda, porque a gente brincava que ele não sabia cantar e ele tentava dar uma palhinha no meio dos podcasts. Nossa, negócio Só que ele total. fazia, ele desafinava propositalmente pra ser engraçado. Agora fala pra mim, você aprendeu a cantar? Eu sei aonde vai chegar as conversas, acho que eu não quero responder. É um convite. Não cheguei nessa aula ainda, depois eu vou falar assim. Eu posso mandar um zap para o meu professor, perguntar se eu aprender a cantar? Boa, boa. O que eu respondo agora? Boa. Mas, brincadeiras à parte, o que eu ia falar da aula de música? Música não era uma coisa que me encantava. Quando eu passei a aprender a cantar melhor e atender de afinação, entender um pouco mais, hoje eu gosto de música. Lá. E gosto de cantar. Então, assim, tem muita verdade no que você falou. Faz muito sentido. É uma pergunta muito inteligente. Vou te dar aí um exemplo. Eu queria saber cantar. Isso é muito diferente de querer aprender a cantar, mas eu confundi. Então, eu fui para aula, mas eu não queria aprender a cantar. Eu só queria acordar amanhã sabendo cantar. Então, não é um talento natural. Não, Seria algo não. que eu teria que me esforçar bastante para chegar lá. Então, com certeza, você foi para os jogos por conta de uma habilidade que você já tinha. Muito. Mas, eu vou te falar, aí tem o ao contrário também é verdadeiro. Por quê? Por que eu fiz, abrindo o coração aqui, né? As coisas, isso que é problema no podcast. Você entra vai num embora. tema, a hora que você vê, pô, quando que os era. caras estão falando de podcast? Já foi Gabriela Scatolin já mandou cantar. Gabi, vamos tentar aqui. E aí, eu me desafiei nesse tema, porque para mim, eu tenho muita dificuldade em habilidades finas. Então, por exemplo, se você for fazer luta, musculação, essas coisas assim mais... São mais difíceis para você. Não, para mim é mais tranquilo. Agora, movimentos coordenação. tocar. Entendi. Tem a coordenação micro e a macro, vamos falar entendi. assim. Movimentos assim, para mim é tranquilo. Ok. Agora, coisas finas, manuais, cara, é muito difícil, né? Eu acho que eu sou grandão, não sei qual que é a justificativa, nunca fui incentivado. Mas não é. Não era. E aí eu falei, cara, a corda vocal é um músculo e é super pequeno. Se eu já não consigo com os dedos, imagina a corda vocal. Falei, cara, isso vai ser, porque se eu conseguir evoluir nisso, que eu tenho uma teoria, né, que a gente fala muito no Faça Sua Sorte, que você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha foco, intenção e atenção para aquilo, e você vai evoluir. Eu tô falando que nós vamos ser, sei lá, um Pavarotti, qual que é um outro bom aí, né? Uma Angelina... Não, vamos lá. Não vai. Você não vai ser um cantor. Eu não vou ser um cantor. Não vamos errar nas referências. Não vamos... Mas a linha né? Ser um profissional, eu acho que... Demandaria um tempo e um esforço maior. Muito maior, mas que nem, falando de jogo, né? Tem como é que é o cara com o G lá do CS, brother? Você lembra lá o... Caramba. Você sabe quem que eu tô falando, mais famoso de todos? Sei, eu vou lembrar. Tem capô, não vai perder a referência daí. Putz, o cara, é verdade, né? Não tem problema, bora lá. Tem um cara que ele foi campeão mundial de Counter-Strike por diversas vezes, ele é referência no Brasil, inclusive ele é o maior streamer de jogos do mundo. Até um pecado nerd esquecer esse nome, mas tudo bem. Mas, pecado assim, nerd. É com G, cara, mas enfim. Gaules. O Gaules. Esse cara, ele é um dos melhores Counter-Strike, já foi campeão mundial várias vezes. Ele falou que quando ele começou, ele era o pior do bairro dele, depois pior da lan house dele. E ele ia participar dos treinos, os caras falaram, desiste, para com isso. Você não é pra isso. A stream dele hoje bomba tanto que, se eu não me engano, foi ele que comprou o direito da Fórmula 1? Foi. Olha isso. Cara, mas por que eu tô falando isso? Ele desenvolveu a habilidade. Então, aí eu fui... Cara, a minha esposa, a gente combinando, queria fazer algo em casal.
entrei nessa, mas mais para ver esse desafio. Poxa, se eu conseguir fazer isso, acho que são poucas coisas que eu vou me dedicar e não vou conseguir fazer. Pô, parabéns, Perfeito, cara. muito Tô bom. feliz de saber isso. Então já você canta pra gente, que o pessoal aqui tá Oi, pedindo. mas a gente tá no processo, não recebi o diploma ainda. Mas... Entendi. A aula da primeira apresentação não foi ainda. Felipe, agora conta pra mim. Apresenta quem é o Felipe, conta da sua infância, conta sua história um pouquinho aí pro pessoal. Bom, vamos lá. Entendem. Eu nasci em Rio Claro, sempre morei em Rio Claro. Também brinquei muito na rua, acho que fez parte da minha infância de forma assim. Eu não lembro de uma época mais feliz do que essa, né? Acho que. Um privilégio, né? E a gente dava para ser moleque de um jeito que hoje em dia essa palavra não tem o mesmo sentido, né? Viver na rua. Passar a tarde lá, a gente arrumava confusão entre outros bairros, eu lembro empinar pipa, andar de bicicleta. Eu lembro que com, sei lá, 10, 12 anos eu ia sozinho de bicicleta para qualquer lugar da cidade. Então eu tinha bastante liberdade nesse sentido, né? Eu já me virava bem, né? Eu acho que, bom, sempre estudei bastante, sempre fui meio nerd mesmo, gostei de videogame, gostei de ler muito cedo já. Eu já gostava de... Acho que o livro que me incentivou a ler foi Harry Potter. Olha. Foi uma leitura que hoje eu não consigo pegar nem na capa. É engraçado, eu lembrei disso da minha... Por quê? Te incomoda? Porque... Leu muito? É muita novela, né? Sei lá, a historinha assim... Não... Eu lembrei disso porque esses tempos atrás eu precisei de um livro que eu guardava na casa dos meus pais e eu fui lá buscar. E aquele monte de caixa de livro tal, do nada eu achei uma caixa cheia de livros Tava desse lá o tipo. Harry Potter. Daí eu falei assim, nossa, eu lia isso daqui. Meu irmão tava até perto, ele falou assim, você tá de brincadeira comigo? Eu falei assim, é verdade, já teve a época. Que delícia. Mas eu tive uma infância relativamente normal, brincava bastante, jogava muito videogame, eu lembro que eu gostava muito. Eu não era tão preso na infância ao videogame, apesar de jogar bastante. Eu tinha os horários bem fracionados, sabe? Vai pra escola, horário de jogar videogame, depois vai pra rua e tal. Acho que eu tive períodos onde eu joguei mais, onde eu saí mais pra rua e etc. Entendi. Eu lembro que algo que me ajudou, é engraçado, né? Um episódio da minha história que na infância marcou muito. Eu sempre fui muito alto, né? Com 14 anos ou 15 eu já tinha a minha altura de hoje, Nossa, 1,90. era o maior da galera. Eu era, entre aspas, uma promessa do time de basquete da escola, Entendi, né? olha. O treinador falava, não, vamos treinar porque você vai jogar, você vai ser alto e tal. Como é que você foi nisso? Como que eu caí nisso? Não, como você foi? Como você se saiu Basquete. jogando Não, basquete? eu adorava jogar basquete. Eu adorava jogar. E eu Mas era um bom jogador ou só tinha vontade? Não, eu não... habilidoso, perto do que se vê hoje, eu não era, mas eu tinha altura, né, que pra época fazia muita diferença. E eu gostava do esporte. Pronto. Então daí eu praticava. Mas o que me fez sair do basquete, parar de me interessar, foi uma briga na escola. Eu arrumei uma briga e por coincidência, uma voz do meu pai, né, que é muito famosa antigamente... Quando você brigava na escola, seu pai falava o quê pra você? Moleque, se você Vai apanhar, apanhar lá, é aqui. chegando em casa você vai apanhar de novo. E eu lembro que eu briguei e Naquela época, meu pai olhou pra mim, eu falei assim, pai, mas tinha 2. Meu pai olhou pra mim e falou assim, olha o seu tamanho, você não tem vergonha de chegar aqui em casa e falar que você apanhou? E eu lembro que isso me chocou e eu falei assim, mas como assim? Eu apanhei mesmo. Daí, beleza. Isso me pegou de um jeito que eu pensei, eu tenho que me preparar. Eu não posso passar essa vergonha de novo. Olha. E eu comecei a treinar karatê na época. Mudou de esporte. Só que isso foi tão forte na minha cabeça que eu treinava em 2 academias. De segunda, quarta e sexta em uma, de terça e quinta em outra. Todo Treinava santo dia eu todos ia os em um dias. treino. Todo Você santo dia. realmente foi impactado por essa... Eu pus na minha cabeça que eu tinha que saber me defender melhor do que todo mundo. E foi muito bom, porque essa disciplina criou em mim a vontade de nunca mais querer brigar, nunca mais me envolvi numa briga, né? Que bom, porque você poderia ter feito, de repente, ao contrário. Né? Verdade. Aprendi a me defender e falar, agora... Vou quebrar geral. Agora vocês vão ver só, com 1,90 m aí. Mas olhando pra trás, eu acho que isso desencadeou algumas coisas muito valorosas na minha vida, porque eu aprendi a ter foco. Você é muito focado. E disciplina, né, Bruno? Disciplina. Eu ia perguntar, qual que é a sua maior fortaleza? Na sua opinião, qual que é a sua principal... Eu acho que é característica? disciplina. É Eu acho que super é disciplina. disciplinado. As minhas maiores forças mentais são critério, justiça e disciplina. Uau. Então,
isso fez com que, aos 10 anos, eu comecei a tocar guitarra e toco até hoje. Eu fiz piano clássico, fiz aula de canto. Com 13 ou 14 anos eu falava inglês fluente. E tudo que eu entrava, eu lembro que eu era muito focado. Olha, muito que focado. incrível. Então eu criei alguma coisa na minha cabeça por causa do karatê, da arte marcial. Eu criei algo na minha mente que me fez ter prazer. Eu falo, né? É pelo silêncio. O silêncio das vozes na cabeça, né? Eu falo assim, não, agora eu quero me desligar de tudo aquilo e eu vou prestar atenção nisso. E isso fez muita diferença para mim. Porque eu lembro que eu fui crescendo e eu entrei na área profissional. Eu comecei a trabalhar tarde, porque meus pais, graças a Deus, não tinham necessidade de me fazer trabalhar cedo. Então, comecei a trabalhar... Como é que foi a sua trajetória? Quer dizer, você foi para o colégio, depois... Eu lembro que eu, assim, na época, eu terminei o ensino médio e foi, entre aspas, uma frustração, porque eu terminei o ensino médio e na minha turma, assim, da galera que se formou, teve uma menina que passou em 5 federais de medicina, um que passou em aeronáutica. Cara, só tinha ninja na turma, só tinha ninja. E eu olhei aquilo e eu me senti um derrotado na época, porque eu pensei, nossa, eu não passei uma federal. E eu lembro que eu fui fazer uma faculdade aqui na região mesmo, porque na época eu até estava pensando, cara, eu tenho que fazer alguma faculdade por fazer. No começo foi assim. E eu lembro que eu sentava na sala de aula e os professores falavam para mim, você é muito inteligente para estar aqui, garoto. Sai da faculdade, faz mais um ano de cursinho que você passa onde você quiser. Olha o seu problema é como você se enxerga. Eu lembro que eu escutei isso de mais de um professor. Só que eu não fiz isso. E hoje eu sou feliz por não ter feito. Porque eu aprendi outra coisa, que você persistir quando as coisas não estão dando certo, existe uma recompensa, né? Olha isso. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com 18, eu falei, não passei, então eu vou começar a trabalhar. Beleza. E eu lembro que o meu primeiro trabalho foi de ajudante geral. E eu ouvia as pessoas conversando sobre o administrativo, o financeiro da empresa. A empresa era pequena, tinha 3 funcionários. E eu ouvi, tal dia tem tal coisa, tem tal coisa. E eu me lembro que eu sentei, fiz numa planilha de Excel, chamei os donos e falei assim, viu, eu ouvi você falando tal coisa e tal coisa, mas está descasando tal informação com tal informação. Eu acho que você vai ter um problema de fluxo de caixa aqui. Porque eu escutei você falando isso, que você tem tanto para receber e tanto para pagar. Foi algo mais ou menos assim. E quando ouviram falando isso, me puseram no administrativo, na hora. Porque além de tudo é corajoso, né? É. Jovem, quer dizer... Ousado, né? Fantástico. E eu lembro que daí essa empresa foi comprada por uma empresa maior, um grupo maior, e eu sentava com os donos dessa holding, eles me ensinavam a administrar o negócio para prestar relatório para eles. O negócio cresceu, foi se moldando, é uma empresa aberta até hoje, mas eu lembro que eu cresci lá. E eu virei gerente administrativo. Olha lá. Que demais. Até hoje eu tenho uma amizade de ligar no fim de semana para os donos, eles me ligarem e tal. A gente é amigo até hoje, mas eu criei minha história lá, né? Fantástico. Criei minha história lá, aprendi. Eu saí uma época, acho que 2015 eu saí e fui tentar empreender, quebrei. 2017 eu voltei a trabalhar lá. Nessa mesma empresa? Nessa mesma empresa. Olha. E daí acho que começou minha amizade com o Roma, né? E eu não lembro quando que começou, mas enfim. Eu sei que eu tinha muito forte na minha cabeça que eu sabia a ferramenta. Que eu era bom nisso, porque a empresa ela foi crescendo e a gente foi trabalhando com empresas multinacionais. Uhum. Então a gente negociava linhas de produto com multinacionais. Então eu sentava com pessoas importantes do mundo inteiro. Que bacana. E muitas das vezes eu convivia com alguns deles arrogantes, alguns deles legais, que ensinavam e agregavam, e eu fui entendendo como o mundo dos negócios funcionava. Além da lógica do que eu sabia que era gerir, eu fui aprendendo o que uma empresa precisava ter para ela conversar naquele porte. Entendi. Né? Fantástico. E eu era tão, entre aspas, nerd na faculdade,
que uma... Era, isso daí ficou para trás também. Ah, de não é nerd. tanto, né? A cara não nega. Mas era um nerd comunicativo, porque Eu às era. vezes Não, os minha nerds são... habilidade de comunicação ela é muito. Eu não vou falar desenvolvida, que vai soar arrogante, mas eu sou bem confortável me comunicando. Sempre Mas- foi assim ou foi desenvolvendo Fui isso com o desenvolvendo. tempo? Isso eu fui desenvolvendo. E comigo também. Até encontrei uma galera dessa época de rua, né? Aí, trocando ideia, tal, não sei o que, não é? Os caras falam, cara, você era o mais quieto, como é que pode se comunicar Desse bem jeito e tal? hoje, quer dizer, Faz fazer parte, palestra, fazer curso, fazer podcast. É, Aí deixa eu fazer entender vídeo. o trabalho de vocês hoje, quer dizer, teve toda essa trajetória. O Roman hoje é o CEO lá da Bessani Software. aham. Você também tem uma empresa de mentoria, consultoria, do que se trata? Conta tudo pra gente. Ou é paralelo ou é da própria Bessani? Explica pra gente. A BCN ela tem um braço de educação lá. Eu acho que seu pai comentou que até iniciou no sentido da intenção de ajudar os próprios clientes de vocês. A parceria também com o Felipe, bastante coisa a gente foi amarrando nisso. Porque o que acontece? Imagine você aqui, Maria Ângela, sem o nosso diretor. Não tem como. Porque Tem você como, né, diretor? Exatamente, você teria que ter um conhecimento técnico para fazer toda essa orquestra rodar. O software é mais ou menos isso. Você precisa ter um conhecimento técnico, além de saber onde apertar os botões, ele também sabe do conceito de a hora que começar, vamos cortar, o que precisa, o que funciona dentro o que do vai game. bem, o que não vai. Isso, dentro de um game do programa. Então, por que eu estou falando isso? Uma coisa é a Bessani fazer o produto e ensinar a apertar os botões para o sistema funcionar. Perfeito. Só que se eu dou um relatório de DRE, de fluxo de caixa, como o Felipe está falando, e eu não tenho uma interpretação, e vamos dizer assim, até alguns professores falam, que a gente não está aprendendo a pensar mais dentro das escolas, essas pessoas que estão na escola vão empreender algum dia. E lógico que tem empreendedores e empreendedores, não dá para generalizar. Mas a gente percebeu, né, através de conversando com os parceiros do Sebrae, que uma grande deficiência é o problema financeiro das empresas. E esse problema financeiro, olhando, era conhecimento técnico. E refletia na usabilidade do sistema. Porque se a empresa quebra, eu perco o cliente. Entendi. Isso começou com a sua consultoria? Daí eu saí dessa empresa e abri uma empresa de consultoria que já estava rodando. Perfeito. Então eu criei a Flyme Consultoria e dava consultoria financeira para as empresas. Entendi. E daí a minha amizade com o Roman começou um pouco antes de eu abrir essa empresa. Entendi. Então, quando eu me tornei consultor de fato e comecei a atender vários clientes, graças a Deus deu certo muito rápido. Mas um dos primeiros projetos ali que eu atendi me indicou para o Roman e falou assim, Roman, contrata porque me pôs para pensar e fez diferença. E daí o Roman entrou em contato comigo e eu prestei consultoria, a gente foi desenvolvendo amizade. Olha que bacana. E atrelando os projetos. Daí chegou o convite da Bessani para a Flyme de ajudar nesse processo de implantação e ensino da utilização do sistema lá na época, né? Entendi. Então vocês fazem esse braço da educação, vocês dois que atuam. Em parte, alguns são o Felipe, né? A gente tem projetos Isso, em hoje comum. cresceu mais do que... Aí a gente tem outros parceiros, né, Isso, brother? Outros parceiros de implantação, mas o Felipe ele representa bastante braços da implantação e mais que isso, ele eu tenho que citar, ele dentro da Bessani ajudou a dar o molde inicial para outros parceiros de implantação entrarem. Então ele meio que ajudou a formatar o modelo inicial para que tivesse, vamos dizer assim, outros parceiros a implantarem o sistema. Entendi. Isso. Porque a nossa ideia não é só colocar o sistema, é ensinar o cara a fazer gestão. Pelo menos o início, né, brother? Se o sucesso não atingir o cliente depois que ele instalou o sistema, ele vai falar assim, o que eu preciso fazer então? Entendi. Então o sucesso, o resultado tem que vir junto com o sistema. Fantástico isso. Hoje a Flyme ela cresceu muito mais para outros lados, né? Então a gente tem braços
que atendem gestão financeira, qualidade, Mas são processos. empresas distintas. A Bessane é são uma, a duas Flyme é empresas. outra empresa. Entendi. Só que a gente caminha junto desde o começo da Flyme. Que fantástico. Porque, apesar... E não tem mais muito a ver com resultado monetário, né? Tem a ver com objetivo. Foi algo que eu falei pro Roman, né? Quando a gente vê que foi causada uma mudança positiva numa empresa, a gente sabe que as pessoas que trabalham nela vão para casa felizes. Nossa, dá essa sensação de falar, cara, eu fiz a diferença. A pessoa teve um insight com o que eu falei, isso vai mudar a história dela. E não isso só é muito eu, legal. mas a pessoa que estava lá todo dia, passando por uma rotina maçante, vai chegar em casa e falar assim, nossa, eu tô sentindo que eu realizei hoje. E causar essa sensação nas pessoas me fez querer dar consultoria. Mais disso. Fez parte do finzinho da história que eu estava contando. Um amigo da faculdade me chamou para ajudar e eu ainda não tinha minha empresa. E ele falou, eu tenho todos esses problemas, mas eu lembro que você era muito inteligente, como é que eu resolvo? E eu fui explicando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ó, isso daqui é muito fácil, resolve desse jeito, tal, tal, tal. E ele disse assim, caramba, parece que você me deu uma injeção de ânimo. Eu saí daqui... Você mudou a vida do cara. outra pessoa. É isso. Eu saí daqui outra pessoa. E isso ligou uma chave na minha cabeça. É isso que eu preciso fazer. E quando a nossa parceria começou, foi o que eu falei para eles e falo até hoje. Quando você causa uma mudança numa empresa, você muda famílias. Isso, não Quer é ver? só... Eu não sei quem está online aí, mas se tem alguém da audiência que foi impactado pelas nossas empresas de alguma maneira, faz depois. Escreve Uma aí no enquete chat, aí. né? Não precisa nem. Escreve Manda aí no um chat. foguinho aí. Manda um foguinho. Eu falo, eles fizeram isso. Manda um foguinho aqui, manda ó. um foguinho. Ó, a Miriam vai mandar. porque ela já Alguém me deve contou. conhecer a Vai gente em verdade, mandar, a Miriam, você. verdade. Beijo, Miriam, querida. Então, e aí você falou da Mira, vamos lá. Então, eu e Felipe, e é isso que é legal dessa cabeça meio nova, assim, não que a gente é novo, mas... É né, jovem. no estilo de pensar, né? Porque tem coisas que esse braço de consultoria da Bessane, que nem o Marcos, a Flyme faz também. Entendi. Só que a gente vê como collab. Isso, Muitas vezes já collab, foi gente. junto, né? O Marcos chamou, foi lá num cliente em comum, sentou junto porque não achava solução ou vice-versa. Então não tem muito essa de Isso é concorrência, fantástico, né, gente. Brother? Solução é solução. Solução. propósito- Às vezes é a é Bessane que solução- tem isso. e eu não vou apresentar a melhor solução, eu tenho que levar. O propósito é solucionar o problema do cara que É isso procura aí. pela gente. Seja lá como for, com você, comigo, ou com E o quem for, né? networking, ele tem esse poder, porque assim, ó, se você é bem relacionado, você pode não ter todas as soluções do mundo, mas as pessoas que me procuram sabem que eu conheço quem Isso. vai solucionar se eu não solucionar. Exatamente. Pede a sua indicação. Viu? Sabe alguém que faz... Por isso que eu sempre digo, aceite os convites, né? Isso Faça aí. network. Faça Toda network. semana. Se possível, todo dia. Mas dependendo da fase da sua empresa, tenha uma meta. X vezes na semana eu vou me preocupar em sentar com alguém que eu não conheço É fantástico. para me apresentar, para apresentar meu negócio, para propor parceria. Isso tem que ser constante. E isso não é só para quem é empresário, eu acho que isso vale para o funcionário também. Eu dou um testemunho sempre quando eu falo o seguinte, eu trabalhei durante 22 anos no Jornal Cidade. E durante todo esse período, eu entendi a importância do network. Então, eu representava o jornal em todos os lugares. Quando eu decidi seguir uma carreira solo, eu conheço todo mundo Ficou e todo mundo fácil. me ficou fácil. E você sabe que, nossa, como eu queria que essa frase sua ecoasse por todos os funcionários, seja CLT ou PJ. Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Tem um parceiro, né, que ele está empreendendo e trabalhou a vida inteira para alguém. E agora começou a empreender. E agora ele fala assim para mim, poxa, é Puxa. difícil se acessar. Eu falei, Porque é que você não estava lá. você não estava lá, você está deixando para construir agora com essa cidade. Você está vendo a minha jornada, que tipo, desde sempre participa de qualquer reunião, e você está acompanhando agora. Então, se você não sabe ou não tem certeza que vai ficar no CLT ou no PJ a vida inteira, comece a fazer o network hoje. Hoje, e não é Hoje. por você nem pela empresa, é por tudo. É por Eu tudo. nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei Bom, que eu fosse fora empreender. isso, Fazia porque eu entendia que era importante para tudo. Perfeito. E eu dou essa sugestão para todo mundo. Faça O network. networking traz soluções para o negócio. Então, se você é CLT,
Imagina você arrumar uma solução de fora para a sua empresa, Puxa vida. que o seu chefe vai reconhecer isso. Ou outra empresa vai te reconhecer porque você é bem relacionado. E mais do que isso, conexões vão mudar a sua mentalidade, porque elas mudam o seu ambiente. É isso. Eu me conectei com o Roman, eu tive conexão com uma empresa de 30 anos, que já viu muita coisa que deu certo, que já viu muita coisa que deu errado, que isso trouxe para que você. pôde me ensinar desde lá do começo. Então, quantas conversas eu já tive o prazer e, assim, é único. Quantas pessoas podem pegar o seu tempo e falar assim, Roma, eu vou abrir meu plano de negócio aqui e pedir uma opinião sua. Puxa vida. Me fala aonde você acha que isso aqui está errado. Eu faço isso com ele sempre que eu quero. Então, Por causa do network. network. Exatamente. Acesso, né? É o que possibilita. E aí, dentro desse, fechando o braço da educação, aí a gente tem, né, essa coisa de treinamentos e tal. E a gente criou 2 produtos. Um produto que chama Faça a Sua Sorte. Já O ouvi Faça a falar. Sorte é um treinamento que acabou vingando bastante na cidade. Nós fizemos a 4ª edição em abril. Surreal. É muito legal, né? Quem fala que já viu, eu falo, não viu. Porque você viu o que foi. O próximo vai ser melhor. Entendi. Olha que demais. Não, e olha, essa frase é muito boa, mas é real. Tipo, tem pessoas que foram no quarto e falando da versão anterior, cara, eu fico assustado Como o consegue quanto melhorar. que vocês evoluem de uma versão para a outra. Fantástico. Que a gente traz convidados de fora e sempre focando em 2 coisas: mentalidade empreendedora e vendas, que é o que todo empresário, não importa a fase que ele está, ele precisa. Fato. E o outro braço nosso é o próprio curso de gestão, que passa, através de algumas videoaulas, a consciência, né, alguns conteúdos de gestão para o empresário. É isso que a gente faz. Fantástico. Tem recadinho aqui para vocês, vamos lá. Tá lá. Olha só, gente. Márcio Chiarinotti, essa dupla é parceira. A Bessani impactou em minha vida e na minha empresa. O João Marcos Bessani, eu fui impactado por essas empresas. Grande marca. A Gabi, esses meninos são guiados por Deus, por isso falam tão bem, para falar do seu amor em todas as áreas da vida e principalmente nos negócios. A Miriam disse aqui, olha, 2M Brindes Impress. Eu fiz uma mentoria com o Rami e fez toda a diferença na minha empresa. O Márcio disse, vai além do negócio, vai pra vida. Olha que demais. Legal. O André Zanão. Sou recente funcionário da Bessani. Abraço ao seu e ao Fê. Já passei por outras empresas maiores e menores, mas a atenção, carinho e aprendizado que é passado na Bessani em geral não tem preço. Verdade. Gabriela Escatolin. Há 12 anos usamos na Escopo o sistema Bessani. Passaram com a gente grandes etapas na evolução e transição. Sempre nos auxiliaram em todos os processos. A Miriam Cruz disse, o faça a sua sorte é um melhor que o outro. Você entendeu? Não é demagogia, nem saber quem estava online aí. É porque a gente sabe o que faz, né, brother? É o Sim. propósito, É né? o propósito. E assim, eu já falei isso e falo de novo, né? Eu rodo muita empresa. Tem empresas em vários lugares. E cultura organizacional é algo que eles aprenderam a fazer. Fantástico. Cultura. E olha, o Alan Cultura. Cândido, assessor contábil, está dizendo aqui, ó, sou fã dos 2 e da empresa, sucesso. Gente, tem muitos fãs aqui na plateia hoje. Que demais. Galera, pode passar lá na Bessan que tem café. Todo mundo que falou positivo tem É isso aí. café garantido, né? Ganhou pontinho positivo na caderneta, corre lá. Gente, quero... Cupom de desconto, faça a sorte, brother. Vamos ver. Ficou Faço a faltando- sorte tá concorrido, desculpa. Não, desculpa eu. Faltou te perguntar aqui, qual a sua maior potência? A dele, ele já A falou, minha é qual é o resolver foco. problema. É um praticamente engenheiro. Eu tenho uma habilidade de resolver problemas. Não, acho que até algo divino. Olha, Eu Verdade. aprendi isso com ele. Verdade. É o que eu falei, uma das maiores contribuições. Eu ajudei a formatar o modelo de implantação na Bessani. Mas eu falei assim, eu me surpreendi em como eu consegui melhorar a minha solução de problemas com ele. inteligência emocional, Roma? Cara, inteligência Qual é emocional. essa soft skill que todo mundo quer saber? A inteligência emocional eu tenho quando não envolve amores, assim, sabe? A família e tal. Para os negócios, nossa, sou frio e calculista. Não sei se dá para falar, mas... Não, entendo perfeitamente. É assim que tem que ser nos negócios, né? Na questão prática. Agora, quando às vezes, por exemplo, a esposa, né? Como a gente ama ela, aí, poxa, tem coisa que eu sou muito mais inteligente na firma
e no dia a dia na casa você deixa a desejar. Fala, poxa, eu podia ter respondido de um outro Verdade, jeito, e eu não mas a entendo. emoção me pegou ali. Então não dá para Entendi. falar que eu sou, mas eu tenho uma boa inteligência emocional. Quem está no meu dia a dia fica impressionado, mas não posso falar que eu sou completo nessa habilidade. Entendi. Também, né? Poxa, a gente quer tudo. Mas a skill por trás disso é justamente essa. É você não colocar emoção no problema. É verdade. Se Isso. você não colocar a sua emoção no problema, você não vai se importar em admitir o que está errado para melhorar. Se você envolve emoção nos negócios, você põe o orgulho junto. Isso, o ego. Você coloca um monte de outras coisas que vão E te mistura, atrapalhar né? de ver o que está acontecendo. Isso. Você perde a autocrítica, porque você coloca o amor, você coloca um monte de coisa. E não estou dizendo que não tem que ter, porque para mim tem que ter. Eu gosto de ter. Talvez na solução, mas na Isso. verificação do problema, talvez não, né? Não. Você Na tem que solução, ser mais você pode técnico. até ter lá uma emoção, mas na hora de entender, E é não bom ser só pragmático, né? na solução, né? Por exemplo, eu falo que eu sou muito racional, mas, por exemplo, não tem como você ter uma cultura organizacional se você não tiver emoção. Uhum. Se as pessoas não sentirem que você ama elas, né? E aí eu E que posso... aquilo é genuíno, é verdadeiro. Exato. Porque que balela, né? É balela, exatamente. Por que alguém vai se doar pelo seu negócio se ela não sente que você se doa por ela? Então, precisa sentir isso, e o nosso time, que nem o Zanão falou, eles se sentem amados, né? Mas não deixa de ter um lado racional dentro disso, né? Perfeito. A gente sempre fala lá dentro da empresa, cara, a gente se ama como uma família, só que ela não é de sangue, o nosso vínculo é pelo resultado. Perfeito. Você precisa entrar aqui sabendo O disso. objetivo de todos é o mesmo, o resultado. É isso. E conta pra mim, como é que surgiu o podcast? Quer dizer, em que momento vocês falaram, poxa, vamos fazer um podcast? Como é que foi isso? 2 anos atrás, né? Fez 2 anos agora. Então, São precursores aí desse projeto? Tinha mais alguém já fazendo? era forte o podcast. Mas aqui já. em Na Rio Claro? cidade Aqui em eu Rio não Claro sei, não, acho Rio que Claro sim, não. Acho que não, né, A Bruno? gente estava vendo isso no YouTube, porque já tinha estourado os grandes podcasts já, né? Eles estouraram em 2020 e a gente começou em 2021. Então, eu me lembro que a gente estava participando de alguns eventos juntos, né? Lá em Alphaville, que pô, muito motivacionais, ajudaram a gente a filtrar muitas coisas daquilo que a gente queria fazer com marca e tal. E o Roman já tinha essa ideia na gaveta, né, Bruno? Eu tinha sido... Como a gente acaba... Não que a empresa seja grande, mas a gente fica meio que em evidência, né? Aparece bastante proposta dentro pra gente da Bessânia lá. E a gente tinha sido assediado para fazer um podcast com uma parceria com outra empresa. Só que nem eu falo sempre, Felipe, o pessoal que está perto, que assim, num determinado nível do negócio, o sucesso está mais nos não que você fala do que no sim, porque gera muito ruído se aceitar tudo e você não tem foco, né? Você sabe bem, né? Tá em evidência também, tem esse problema. E aí recebi esse convite, e só que nós fomos juntos, esse cara ficou batendo, vamos fazer podcast. Tem que fazer que isso daí vai ser, daqui a uns anos vai ser a maior fonte de conteúdo para as pessoas, vai voltar. Cara, então... E a gente via que fazia sentido para as nossas empresas também. Sim, porque me parece até uma sequência dessa questão de educação que vocês já têm na veia aí, né? Porque quando você junta os nossos produtos, então a implantação do sistema, ela envolvia você gerir os processos. E a consultoria, que é nada mais do que eu te apresentar uma ferramenta, uma solução, uma metodologia que vai fazer com que a sua empresa melhore, ela tem que estar atrelada a uma mudança de mentalidade. Senão, você não vai continuar a aplicar. Então, querendo ou não, nós vimos a necessidade de educar o público. De educar as pessoas que consomem a gente. Entendi. Então, quando ele falou, vamos fazer isso, tinham vários outros produtos que a gente poderia fazer, vários outros métodos. Mas a gente achou que tinha rapport, tinha mais conexão com o podcast. Acho que porque a gente também curtia esse produto, curtia esse tipo de... Mas assim, em Rio Claro não tinha um lugar que a gente conhecesse, não tinha nada, né?
E a gente começou no mato, né, brother? Foi um e negócio- bem nichado, assim, porque a gente não queria algo que nem já o Felipe sabe, já teve bandas querendo participar do nosso podcast com 500 mil de seguidores, tal, aqui da região, tal. Mas não é o Empresários também. empresários, Agência de marketing procurando para o nosso cliente e tal. mas não é muito perfil nosso, porque a gente quer um podcast empreendedor, que eu, Leve empresário... conteúdo, leve né? Por conteúdo. tema vocês Isso, separam, sim. inclusive, Isso, então é meio nichado e tal. É até um crescimento menor do que se fosse mais abrangente, né, Falar de brother? negócios não é Mas não- simples não é assim, tão né? sexy, né? As isso, pessoas acham que é exatamente. simples, que é fácil. Quando começam a ouvir, falam, é lógico que é isso. É. Só que para fazer Pra fazer. acontecer é diferente. Até para conseguir entrevistados que tragam, de fato, conteúdo relevante. Sim. Não é simples Exatamente. assim também, né? E quando nós começamos, foi assim, segunda-feira o Roman falou na reunião de manhã, assim, depois da reunião, cara, vamos fazer um podcast? Eu falei assim, vamos. Então é assim, ó, amanhã, terça-feira, minha agenda tá vaga, de manhã só. Então tá horário, eu tô aqui e a gente vai gravar. Dele, é assim? Eu falei, É assim. Vamos Foi fazer. mesmo? Começa Vamos a fazer executar. fazendo. Só que foi algo extremamente, assim, eu não vou dizer vergonhoso, porque foi o começo, né? Mas a gente Tem o primeiro episódio no tá canal. lá até hoje. Quem for lá no BessaniCast, legal. Meu pai ainda falou no primeiro, nós vamos dar risada disso aqui. eu tenho a foto até hoje no como? celular, porque a gente tirou a foto e falou assim, ó, vamos salvar esse momento que vai ser o Verdade. primeiro episódio. Que bacana. E nós gravamos assim, sem estrutura alguma, sem qualidade de captação, de áudio, de vídeo, nada. Era o que tinha para o momento. E a gente continuou fazendo, não era ao vivo, não era gravado, tinha que ter um monte de edição, né, em cima. Cara, se eu falar pra você, é lamentável a estrutura. Cada um com o celular gravando Não, dá áudio. orgulho É. hoje, né? Foi. Dá orgulho. Foi assim, só que rapidamente a gente teve o insight de que a nossa marca não podia ficar Verdade, atrelada a verdade. essa imagem. Né? Sim, isso Ou aí seja, Vamos tiveram que evoluir evoluir. nisso também. aí fomos E aí pra lá disso. se foram 2 anos nesse projeto, todas as semanas vocês entrevistando alguém com um tema diferente. É isso Sem aí. falhar. No começo a gente trazia bastante conteúdo também nosso, né? Começou assim. Ao vivo, Ao vivo não, no começo não era ao Não, no vivo. começo nós fomos pro Faz o- estúdio e gravávamos e subíamos ao vivo depois. Por Certo. causa de horário. Tem duas empresas, então precisava do não. horário que o Roman podia e o horário que eu podia. Os episódios eram de meia hora, então a gente ia testando muito. Lança tal horário, vamos ver o que dá certo, o que não dá. foram testando. Até nós chegarmos e no às vezes modelo você chama um que tá. convidado que também não dá muito conteúdo e a gente não tinha conteúdo, você fala, a gente Estamos aqui fazendo o que hoje mesmo? Eu chamo um chamava tirar lei de pedra. Eu chamo um especialista no tema dele, ele não é tão especialista assim. O que você faz o resto do tempo, entendeu? Nossa, então... Ou é muito pouco prolixo nesse caso. Vamos dizer assim, a pessoa é muito direta, Direto. fala uma frase e acabou. Então até a gente Hoje é o aprender. contrário, a gente tem que segurar, né, bro? Se verdade. segurar, porque senão o convidado não fala, tá enrolado. Verdade. Não, mas tem que contribuir. Acho bacana essa troca, né? Verdade. Fazer o seguinte, vamos fazer um ping-pong, então? Bora Vou só lá. terminar aqui e falar mais um pouquinho com o pessoal que continua Vamos mandando lá, um recadinho vamos lá. aqui. Olha, a Miriam Cruz disse que ela não perde por nada. Não perde um por nada. E o Márcio Chiarinotti, eu participei das 4 edições, faça a sua sorte, foi sensacional, uma experiência. Olha, gente, que demais, parabéns, viu? Valeu. E olha, gente, quero mandar um abraço aqui pro Nelson Almeida, da NR2 Energia Network, lá da Selection Meet. Coisa boa. Obrigada por ser nosso parceiro, Nelson, aqui na História de Sucesso. A NR2 Energia é uma empresa especializada em energia sustentável que projeta, implanta e mantém sistemas de geração fotovoltaica de energia elétrica nas empresas. Acesse www.nr2energia.com.br. O slogan NR2 Energia, energia limpa para todos. Quero agradecer também ao Léo Clemente e a Regina Michelotto, lá da Royal Face, que é a maior rede de harmonização facial e corporal do Brasil. Atualmente conta com 300 franquias e mais de 40 procedimentos. E, claro, possui pagamentos facilitados em até 12 vezes no cartão de crédito ou no carnê da beleza em até 24 vezes. É a democratização da estética, maravilhoso. Faça o agendamento da sua avaliação gratuita. Você merece ficar naturalmente linda. Fica ali a Royal Face na Avenida 11, número 545,
no centro. Vai lá conhecer, a avaliação é gratuita e as meninas são encantadoras. Mari Bagatin Acessórios, um beijo para Mari, que é a nossa parceira, não perde uma história de sucesso. GTC está sempre aqui com a gente. A Mari tem a melhor loja de acessórios e semi-joias de todo o Brasil. Você tem que conhecer. A Mari entende muito sobre moda e estilo e nos ajuda a encontrar os acessórios certos para cada estilo. Vá conhecer, toma um cafezinho com a Mari Bagatin na Avenida 6, número 358, no centro, entre as ruas 4 e 5. No Instagram, @Mari Bagatin Acessórios. E um beijo para a Ju Lopes, que vai estar amanhã aqui no GTC. A Ju é lá da Cadeira da Ju. Na Cadeira da Ju, Estúdio de Beleza é o único salão Healing Center Lanza da nossa região. Ou seja, é especializado em tratamento e cura, recuperação de fios danificados e estressados, como eram os meus antes da Ju. O estúdio na Cadeira da Ju fica na Avenida 10, número 749, em Rio Claro, pertinho do Grêmio. No Instagram, acessa lá, @nacadeira-da-Ju. Um beijo para o Silvio Barbeiro, Silvio Santa Lúcia. Meninos, tem que fazer a barba lá no Silvio Olha. Barbeiro. Ozonioterapia para deixar a barba em ordem, a pele bacana, facilitar a Fica vida. bonitão. Ficar bonitão em altíssimo Mais? estilo. As meninas Dá? merecem, os meninos sempre em ordem, cheirosos. Fica ali, gente, na Avenida 14, em frente ao Churunga. Vai conhecer no Instagram, Silvio Santa Lúcia 84. E um grande beijo para o pessoal da Spunte. Cervejas artesanais, a melhor cerveja do mundo. O Empório fica na Rua 6, 1674, no centro, entre as avenidas 10 e 12. Além da cerveja artesanal Spunte, você tem os melhores vinhos e os melhores azeites. Lembrando que, para ter prosperidade, a gente tem sempre que ter um azeite em uso e um azeite guardado. É Uma dica da prosperidade. isso. Legal. Não custa Felizmente eu faço isso para nunca ser pego de calça curta, né? sem o azeite. Tem que Então, ser. na dúvida, dois. E o azeite português que tem no Empório Spunte é o melhor É do top. mundo. Acessa lá, Spunte, a melhor cerveja do mundo.com.br. E um beijo para o Scooby Adriano, Scooby Brasolim, da Scooby Tech Celulares. A sua revenda de celulares Xiaomi, acessórios para todas as marcas e assistência técnica multimarcas. Além de toda a parte de assistência técnica especializada. Clica aí no QR Code e chama o Scoop. Espirais Arquitetura, as meninas estarão aqui no GTC amanhã, que faz projetos de arquitetura e de interiores e consultoria com foco em neuroarquitetura. As arquitetas são as queridas Giovana Lopes e a Márcia Oliveira. Siga no Instagram, @Espirais Arquitetura, ou conheça o site espiraisarquitetura.com. E, gente, NR Conexões, que a gente ama, né, diretor? Conexões que fortalecem os melhores planos de internet para cada necessidade. Aqui na Globalcast a gente usa a internet da NR Conexões e olha que maravilha, nunca nos deixa na mão. Imagina a gente aqui fazendo esse podcast maravilhoso e fica sem internet. Não dá, né? Acesse lá www.nrconexões.com.br. Super beijo para Tessari Gourmet, da Lilian Tessari. Lilian Ruiva, agora Tessari, da Tessari Gourmet. Brigadeiro Gourmet, os melhores que você já comeu na vida. Faça a sua encomenda pelo WhatsApp 19 98196 3435 e siga nas redes sociais @Tessari Gourmet. E aqui, gente, o Uai Salgados. Maior empresa de salgados da América Latina, não é Uau. do Sério? Brasil. É. Cara, Maior empresa, são 24 anos de empresa e, para nosso orgulho, fica aqui em Verdade. Rio Claro e patrocina aqui a Globalcast, que é o estúdio mais tecnológico, mais bonito, mais completo do país e que tem o melhor diretor, Samuel Sass. San Café, agradecer o cafezinho que a gente toma toda manhã aqui, maravilhoso. Obrigada pela parceria. E vamos para esse ping-pong, Bora. que o tempo tá indo e eu falo mais que não sei o quê. Bora lá. Trouxe 2 casters aqui também, né? Não, hoje, desculpa, diretora, a gente vai atrasar. Começar pelo Roma. Roma, eu amo. O que o Roma ama? Cara, eu amo a minha família. Felipe, eu amo. Jesus. Eu não suporto, Felipe. Falsidade. Eu não suporto, Roma. Cara, não suporto, é difícil, né? É, né? Fila. Isso aqui é um divã. É. Fila. Boa. Eu não gosto de fila. Eu respeito muito, Felipe. História. Eu respeito muito. Resultado. Medo. Sonho de consumo? Tem algum? Conhecer o mundo todo. Todos os lugares. Um sonho de consumo. Sonho de consumo.
consumo ter um prédio da Bessânia. Uau. Seu estilo, Roma? Meu estilo hoje é executivo, mas Full time? não, meu full time é moletom, né, cara? É moletom. Divide-se entre o executivo e o jogo? Assim, e o seu estilo, Felipe? Casual. Casual. Sempre. Morro de rir quando, Roma? Eu morro de rir quando junta com a galerinha aí, que tem uma galerinha que é veneno, né? E você, Felipe? Morro de rir? Quando que você morre de rir? Eu diria que com filme. Se diverte. Filme. Eu gosto de filme. Uma vaidade, Felipe? Uma vaidade, música. Uma vaidade. Uma vaidade. Agora tô mexendo com a barba, né? A barba, né? Ah lá. Um pedido pro futuro, Felipe. Saúde. Um pedido pro futuro, Roma. Saúde, gostei dessa daí. Não Saúde. tem como, né? Uma pessoa competente entre tantas com as quais você convive. Eu gosto da minha irmã, a Fernanda. Ela É fera. é fera. Uma pessoa competente. Diferente. Felipe. Meu pai. Qual é o nome do seu pai? Fala pra gente. João Barbie. Seu João Barba. Um agradecimento. Agradecimento à minha esposa, Gabriela Grimaldi. Aí, Gabi ganhou um agradecimento, Felipe. Minha esposa. Karine Nobre. Carinho. Falta perdoar alguém na vida, Roma? Cara, perdoar alguém. Acho que eu não carrego ninguém, sabe? Não carrego ninguém. Talvez falte as pessoas me perdoarem, mas eu Pra você tá tudo certo. quem já deu mancada tá perdoado aí. Você acha que não, tá... Ai, que maravilha. Se estiver assistindo aqui, ó, fica em paz que tá tudo ok. Tá tranquilo. Falta perdoar alguém? Perdoar Felipe. não. Perdoar não. Acho que não. Depende o que é perdão, né? Às vezes tem pessoas que a gente afasta da nossa vida para convívio melhor. Não, sim. claro. Isso Perdão gente- não é volta de Não, convivência. não. Perdão é só... Não, Tá se, tudo se, ok. se conversar tal, não tem nada contra, mas a gente vê que não dá certo. Você Tá sabe tudo que bem. eu tive a oportunidade de ir em Auschwitz, lá na Polônia, e eles falam, né? Não é questão de perdão, mas quem esquece a história tende a revivê-la. Isso. Então não é porque eu não esqueci que eu não perdoei. Exatamente. Eu lembro, eu sei onde estão os perigos, mas não carrego isso comigo, como Não. você disse. Muito bom. Tem fé em quê? Jesus. Fé em quê, Roma? Em Deus. Em Deus. Quando você era criança, existia alguma coisa que você não queria ser na vida? Tipo assim, ó, eu não sei o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Não queria ser. Cara, isso é difícil, hein? É que talvez não tenha nada. Eu, por exemplo, não queria de jeito nenhum ser médico, porque eu tinha pavor de... Eu pensei Ou não queria ser engenheira, porque eu não sei fazer conta o suficiente para isso, enfim. no tipo perfeito. Eu não queria ir pro exército. Ah lá. Quando criança a gente tem umas coisas Eu não assim, queria né? ir pro exército. E pra mim era médico. Meu pai, quando a gente era menor, atendia muitos médicos e a vida deles era... Eu não quero. não queria. Não quero essa vida para Não. mim. Uma dor. Uma dor. Às vezes o tempo que não volta. E uma alegria. Uma alegria, minha filha, Sofia. Uma dor, Roma. Uma dor é, às vezes, que eu desapontei a família, sabe? Isso daí é E uma alegria. uma alegria, acho que nascimentos da filha ou conquistas que a gente fez em família também tem bastante alegria aí para compartilhar. Momento preferido do seu dia. Aquele que não abro mão. Eu amo estudar teologia. Então, Todos os dias você... todos os dias. Eu falei pro Roma, eu vivo de consultoria, eu vivo de achar soluções para as empresas, mas eu acho que em número de livros, o que eu mais li até hoje foi de teologia. Então, acho que é o que eu mais gosto de fazer mesmo, por hobby. Momento preferido do dia. E eu gosto, que nem você falou, eu gosto quando eu impacto a vida das pessoas, seja no time interno. Então eu tenho todo dia reuniões internas, aí oportunidade Esse de momento impactar, te faz... ou mentorias com os clientes também, eu gosto bastante. Maravilhoso. É difícil isso, né? Porque, eu chego em casa hoje, minha filha chora, você não pega ela no colo, cara. Eu acho que esse é o meu momento preferido, vou me retratar aqui. É o... Isso É.
A Chegando em casa. chegada e aquele olhinho brilhando. Eu fui olhando muito pra egoísta você. de não Vou lembrar disso. acompanhar, é verdade, É. bem colocado. Aham. Verdade. Maravilhoso. Agora, a pergunta que eu acho a mais difícil de todas, porque primeiro que nós somos brasileiros e o brasileiro, por natureza, ele é muito crítico consigo e com os outros. Então, se eu perguntar para você o maior defeito dele, vai ser moleza você apontar, e se eu perguntar o seu idem e vice-versa. Agora, eu quero saber, Romão, o que você mais ama em você? É o que eu mais amo é a minha habilidade de resolver problemas. Eu gosto Você bastante, gosta eu dessa gosto, sua gosto. característica? Gosto dessa característica aí. O que você mais ama em você, Felipe? Meu foco. Porque eu resolvo. É a minha linha de raciocínio, é do que eu vivo, né? É o que eu faço. Então é foco. É a melhor palavra, acho, pra mim. E aí, gente, você sabe que esse programa aqui, ele é muito assistido por empreendedores, pessoas que querem ter sucesso na sua vida, não só como empresários, mas também como colaboradores, funcionários, profissionais liberais, entende? São pessoas que buscam sucesso. Se você puder deixar um conselho para essas pessoas, que conselho vocês deixariam? Cara, eu acho que eu gosto muito das fases das empresas, né? Então, a fase de sobrevivência, se você está na fase de sobrevivência, foque nas vendas até que você consiga contratar alguém. Depois, se você está nessa fase de formar pessoas, que é a fase 2, treine essas pessoas. E depois que você passou dessa fase, contratou, valida as pessoas, forma essa tripulação, aí define os departamentos, forma a liderança. Porque todo empresário precisa sair da segunda roda dos ratos que ninguém fala, que é sair do operacional e ir para o estratégico. Isso. Meu E filho tá- vive falando isso, é fantástico. E tá tudo bem você não estar nessa roda do estratégico, desde que seja por um período, Só um período. só um período. E eu falo para você que se você tem mais de 7 anos até E não se saiu, não saiu, você tem um grande problema. você é funcionário da sua própria empresa. Exatamente. Maravilhoso. Um conselho, Felipe. Continue tentando e acreditando. Nada vai vencer a persistência. Nada, nada. Nada vence o trabalho. Se você quer dar certo, se você quer realizar seu sonho, você tem que continuar. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver habilidade certa, talvez demore mais. Mas acho que nada para quem nunca para. Fantástico. Essa é a verdade. Então, se você quer dar certo de verdade, repensa o que você está fazendo, faz de novo e faz de novo. Se você está fazendo a mesma coisa todos os dias, é porque você desistiu, talvez. Ou é porque você precisa continuar fazendo ela até dar certo. Não sei. Avalia, mas não desiste. Mas desistir dentro de você, é isso que eu estou falando. Não desista dentro de você. Continua. Perfeito. Gente, obrigada. Foi incrível o bate-papo. Olha só, 9 e 7, 2107. Vou ver se alguém... Prazerzão. Olha aqui, a Gabi Grimaldi. Uhum. Tem recadinho. Quem Percebi. precisa e acaba tendo inteligência emocional em casa é a esposa. E não pode desmentir porque você está indo para lá Ah, agora. o bicho vai então- pegar, né? A mulher sábia edifica o lar, por isso nos completamos. O Roma nos negócios e a Gabi na família. Ah lá. Ah lá. Bessane Cash só acrescenta na vida dos empresários de Rio Claro. Vamos dar o like, pessoal. E o João Ferreira mandou palminha. A Gabi disse que foi demais, pessoal. Foi mesmo, gente. Muito Valeu, obrigada. gente, que agradeço o Obrigado convite. Foi pelo convite. incrível. Prazerzão. Quero agradecer demais a presença de vocês. Um abraço pro João Marcos, que esteve Será aqui. dado. Deu um show aqui. Foi uma aula Grande aqui beça. pra gente. Foi maravilhoso. Será dado. Diretor, muito obrigada, Samuel Sass. Quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora, você, nosso parceiro, colaborador que está aqui com a gente nesse enorme grupo de network que a gente acaba formando aqui no História de Sucesso. Uma ótima noite para você. Te vejo amanhã às 8 da manhã, ao vivo no GTC. Um beijo e até lá.